Graça e paz, queridos. Pastor Robson Vasconcelos aqui no seu canal Graça Abundante. Hoje nós vamos estar postando um vídeo a respeito de como surgiu o islamismo. Espero que você goste e aprenda mais um pouco sobre a palavra de Deus e entenda essa situação, que vem há séculos entre Israel e os muçulmanos, essa batalha, essa guerra constante que ocorre aí todos os dias que nós vemos no jornal. Espero que você goste, que Deus te abençoe. Mas vamos ver então como surgiu o islamismo. O Maomé, que é o profeta do islamismo, nasceu na cidade de Meca no ano 570. E na sua adolescência e mocidade, ele teve contato com o cristianismo católico, e que já era desfigurado no início da Idade Média, porque ele ficou com a impressão de que os cristãos acreditavam que Maria era Deus ou que Maria fazia parte da divindade. Então, muita da reação inicial de Maomé contra o cristianismo é porque ele se deparou, ou o tipo de cristianismo que ele conheceu era aquele cristianismo já deformado do início da Idade Média. Aproximadamente com 25 anos de idade, ele diz ter recebido uma visita do anjo Gabriel, enquanto meditava numa caverna. E o anjo Gabriel apareceu a ele e disse para ele: recita, recita, recita. E ele não sabia recitar o quê, né? O que é isso, né? Recita, recita. E ele sai, ele foge da caverna, espantado e sem saber o que aquilo queria dizer. E ninguém sabe ao certo, mas num período entre 6 meses e 3 anos ele não recebeu mais nenhuma revelação. Mas aí elas começaram a voltar, ou com a aparição do anjo Gabriel, ou então com visões que ele tinha, impressões fortes que o atacavam a qualquer momento do dia, né? Ele começava a suar, ficava vermelho e com tremores, e então aquelas ideias vinham para ele, que ele entendia então eram revelações que ele estava recebendo de Deus, que foi nomeado como Alá. Essas visitas do anjo Gabriel e estas revelações continuaram por cerca de 23 anos, até que ele morreu. E nessas aparições o anjo lhe trazia as palavras de Alá, que é a palavra árabe usada para Deus. Maomé não sabia escrever, mas ele decorava e recitava estas revelações e transmitia a pessoas próximas, que então começaram a copiar isso que Maomé dizia que tinha recebido através de revelação. Então, a coleção destas revelações, que foram transmitidas oralmente por Maomé a algumas pessoas que começaram a escrevê-las, compõem estas revelações escritas o Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo. Maomé, a princípio, não recebeu muito crédito, mas começou a ser reconhecido por familiares e parentes como sendo um profeta de Deus. Começou com sua esposa, depois seu filho, começaram a reconhecer que aquilo era de fato de Deus e que ele era um profeta que Deus estava levantando. Depois, algum tempo depois, já com mais seguidores, ele se muda de Meca para Medina, uma outra cidade. E lá ele se tornou não somente o líder religioso, mas político e militar dos seus seguidores. A nova religião que ele estava trazendo, essas novas revelações, formavam uma visão de civilização que incluía não somente uma liderança espiritual, mas também a criação de um Estado, de um sistema político, que seguiam leis políticas e religiosas. Então, desde o início, a intenção era criar algo político, uma nação, islâmica, por assim dizer, que fosse guiada e orientada por estas revelações que estavam registradas no Corão. E aí, naturalmente, à medida que o movimento em torno da figura de Maomé ia crescendo, começou a haver resistência, inclusive lá em Medina. E começaram algumas guerras sangrentas entre Maomé e seus seguidores. Você ainda hoje pode ir lá num desses centros de peregrinação, eu não sei se está em Meca ou Medina, mas a espada de Maomé está lá. Ele liderava o seu povo nestas guerras, e pelo que nós lemos, ele liderou o seu povo em mais de 20 guerras sangrentas para conquistar e derrotar os inimigos da nova fé e para ampliar o território islâmico. Ele era
um guerreiro nesse sentido. Tem um registro aqui que na batalha de Uhud ele matou Ubay ben Khalaf com suas próprias mãos e enviou à guerra mais de 40 expedições de guerreiros. Então, de fato, Maomé, ele pode ser considerado como o árabe mais influente que já existiu e talvez a pessoa mais influente na humanidade depois de Jesus Cristo, a julgar pelo número de seus seguidores. Era uma pessoa que foi reconhecida, que foi seguida, que foi temida e que consolidou a sua religião num império que avançou, conquistou terras, impôs a lei que ele diz ter recebido da parte de Deus. Ele morreu com 62 anos de idade em 632. A partir da morte dele, começaram as disputas da sucessão. Quem seria o sucessor de Maomé? E o sucessor de Maomé é chamado califa, não é? Quem seria o legítimo califa? E as brigas começaram, os sogros de Maomé, porque ele era casado com várias mulheres, os sogros começaram a disputar, tio também, gente mais próxima, e guerras sangrentas aconteceram. Se não me engano, dos primeiros califas, 2 ou 3 morreram assassinados exatamente pela briga pelo poder para quem haveria de seguir Maomé. O islamismo, então, de qualquer forma, se propagou amplamente e maiormente pela conquista militar das terras da Ásia, África e no Oriente. Em meados da Idade Média, o islamismo havia avançado muito mais em termos de território do que o cristianismo nos primeiros séculos da era cristã. Então, o avanço do islamismo foi alguma coisa extraordinária durante esse período. Nos outros estudos que nós fizemos, nós sempre fizemos a pergunta: qual é a fonte de autoridade? Essa é uma pergunta importante para a gente entender o que é que as pessoas aceitam como, o que é que essas religiões aceitam como fonte de autoridade. Bom, a fonte suprema de autoridade do islamismo é o Alcorão, que é exatamente a coleção das revelações de Maomé. Alcorão significa leitura por excelência ou recitação, referindo-se ao fato da forma como ele foi elaborado, e também dizendo que ele pretende ser lido, recitado e decorado por todos aqueles que são seus seguidores. É a coleção, como eu já disse, dos ditos e frases, declarações de Maomé que ele recebeu supostamente do anjo Gabriel durante os 23 últimos anos de sua vida. Para o islamismo, o Alcorão é a palavra final e completa de Deus, a última revelação superior às escrituras hebraicas e aos escritos do Novo Testamento. O Alcorão reconhece a lei de Moisés como tendo sido dada por Deus e reconhece o Evangelho como tendo sido dado por Deus. Mas eles dizem que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo foram deturpados e que Jesus, quando subiu ao céu, levou a única cópia verdadeira do Novo Testamento. Então, o que nós temos hoje, o que os cristãos têm hoje, é uma versão adulterada do Novo Testamento. Para eles, o Alcorão é o livro final e maior e que suplanta e, portanto, num certo sentido, anula, não tira a importância, mas tira a validade do Antigo Testamento e do Novo. Se há divergência entre eles, vale o Alcorão, sempre vale o Alcorão. Mas eles reconhecem que Deus se revelou a Moisés e se revelou a Jesus Cristo. O Alcorão está na base da cultura islâmica, seus movimentos filosóficos e suas atividades culturais. Ele traz determinações para todas as áreas da vida e regulamenta todas as atividades humanas. O Alcorão é dividido em suratas, que são capítulos, com centenas de versículos, e ali você vê praticamente referências e orientações para todas as áreas da vida, por muitas áreas da vida. Existem diferentes linhas de interpretação do Alcorão dentro do islamismo. Fica até difícil falar do que é que os islâmicos acreditam em alguns pontos, a não ser naqueles pontos centrais que eu vou dizer aqui, porque há divergência de opinião sobre o que Maomé escreveu. Alguns interpretam de uma forma, outros interpretam de outra. Por exemplo,
na passagem que descreve o paraíso, a linha de interpretação mais literal interpreta literalmente o que Maomé disse, que no paraíso os homens desfrutarão de virgens, que vai ser a grande recompensa, não é? E que essas virgens, elas ficam virgens todo dia de manhã de novo. E como a palavra virgem está ligada à branca, a palavra branca, a linha mais moderna de interpretação diz que Maomé não estava se referindo a virgens, mas a passas, a uvas brancas, que eram uma delícia naquela época, né? E que era isso que ele queria dizer. Então, a divergência de opinião, especialmente agora, não é, que o islamismo caiu na crítica mundial, não é, por conta da maneira como trata as mulheres, atos terroristas feitos em nome do islamismo. Então há uma linha mais moderna, né, de interpretação que pretende suavizar o impacto de algumas palavras que tem no Alcorão. Mas a grande diferença entre os seguidores do Alcorão é a Suna. Suna é uma coletânea de histórias que completam o Alcorão. E que essa coleção foi feita cerca de 100 anos depois de Maomé, e traz histórias sobre Maomé, lendas a respeito dele, ditos que ele teria pronunciado, atos que ele teria cometido. Então a Suna completa o Alcorão. Ela tem 6 partes e consiste na aplicação prática da religião islâmica conforme ensinado por Maomé. Só que a Suna não é aceito por todos os islâmicos, é aceita pela maioria, daí o nome sunitas, que é a grande facção dos islâmicos. 90% deles, né, são chamados de sunitas. Os outros 10 a 15% são os xiitas, que não aceitam a Suna e seguem só o Alcorão. Mas a grande parte aceita. Graça e paz, amados. E aí, gostaram do vídeo? Aprenderam a respeito de como surgiu o islamismo? Espero que tenham gostado. Não esqueça de dar o seu like e também de compartilhar esse vídeo. E caso não seja ainda inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Shalom, shalom.